Você mudou de framework e não está sentindo muita diferença com o React. Ou, cara, você acha que seu código não vai para frente, não sei, parece que é tudo embolado, não funciona do jeito que você está acostumado que ele funcione. E você não consegue entregar suas demandas, né? Você pode estar desenvolvendo o React do jeito errado, que ele não foi projetado para funcionar. E aí, gente, beleza? Eu sou o Luiz e eu vou tentar te explicar um dos grandes fundamentos do React que, se você não entender, você não vai conseguir fazer códigos maiores e melhores, viu? Você vai continuar assim meio que tropeçando nos próprios pés, tá? E esse assunto, gente, é pouco abordado e se você não entender ele direito, você vai continuar nisso, tá? Vamos lá. E que assunto é esse? É entender a relação entre o que é o padrão hiperativo para o padrão reativo, tá? E de novo, essa é uma coisa pouco abordada, tá? Literalmente, a gente simplesmente só começa a desenvolver e a gente tem uma bagagem anterior que é muito hiperativa. Você manda no seu código inteiro. Imagina o imperativo, como se fosse um gerente. E esse gerente, ele tem que saber de tudo, ele tem que manipular tudo. Vamos pensar numa interface assim, ó. A gente tem lá um checkbox, um texto como se fosse de mais informações e tem embaixo um text field, um campo de texto e um campo aí de erro do text field. Eu quero que o text field, ele estar habilitado, seja condicionado a checkbox. Ou seja, se o checkbox não estiver habilitado, esse cara aqui fica desabilitado. E, obviamente, não tem que ter mensagem de erro, porque não importa. Agora, se o meu checkbox ele está habilitado, tem um checkzinho, esse cara passa a ficar habilitado e se ele for vazio, tem que ter uma mensagem de erro. Como que isso funciona do jeito imperativo? Você é o gerente, você tem que saber de tudo. Então, quando clicar aqui no checkbox, a sua função tem que habilitar o text field e garantir, por exemplo, né, que não tem erro. Limpar esse erro. De mesma forma, vamos supor que o usuário foi lá e escreveu alguma coisa e ele desabilitou. Clicou aqui de novo. Você concorda que você tem que, de novo, como gerente, né? Você tem que administrar tudo isso aqui, ou seja, você tem que limpar o text box e se tiver uma mensagem de erro também, você tem que limpar. Vamos dar uma filosofada? Quem depende de quem? Text field, ele depende do checkbox, certo? Agora, a mensagem de erro, ela não depende de checkbox. A mensagem de erro, ela depende tanto text field quanto do checkbox, a mensagem de erro. E é aí que os problemas com imperatividade começam a surgir, que é quando você tem uma relação linear, tudo funciona, você não precisa se preocupar muito. Agora, quando você tem uma relação de cadeia e dependência, as coisas começam a complicar. O erro depende de text field. Então, ou seja, você tem sempre que prever tudo. É isso para a interface que tem um monte de coisa acontecendo, é um problema. Agora, como ficaria isso no modelo reativo? Esquece essa questão do gerente. É muito mais um ouvido. Imagina um ouvido. Então vamos lá. O text field depende do checkbox? Sim. Então imagina como se fosse o text field, ele vai ouvir checkbox. Assim como o erro, ele depende de text field. Então é como se ele fosse, imagina que você é uma orelha, ele fosse ouvir o text field e também o checkbox. Então, gente, é uma inversão de responsabilidade, concorda? Você não tem uma figura que controla tudo, você tem cada coisa que precisa de alguma coisa, ela é que vai se ligar e ela é que vai controlar aquilo, tá bom? Vamos ver em exemplo? Olha, e falando nisso, gente, aproveita, se você está curtindo, curte o vídeo, se inscreve, compartilha, tá? E comentem bastante e vamos lá. Boa, voltando. Eu construí, olha, o mesmo formulário de duas formas, tá? Do modelo reativo e do modelo hiperativo.
Olha lá, reconhece? Eu tenho aqui, ó, o modelo reativo, em que, ó, tem mais opções, eu cliquei, ó, ele passou a obrigar e agora eu digito alguma coisa e a coisa passa. E mesma coisa do modelo imperativo, ó, eu cliquei e passou. O comportamento é o mesmo, tá? Agora, vamos ver a implementação do modelo imperativo. Quando eu clico, tudo começa clicando no checkbox, certo? Então, olha que legal. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que limpar, esse extra info é esse carinha aqui, tá? Quando ele for desmarcado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar esse cara e vou limpar os erros. E aí, quando esse cara for marcado como true, eu tenho que marcar esse cara como tem erro. Por quê? Porque o campo está vazio. E se o campo está vazio, ele tem erro. Começa a perceber que eu tenho que mandar em tudo. Eu tenho que saber tudo. Tenho que saber até dos estágios intermediários de outra pessoa lá longe. E óbvio, tem que setar aí o estado do checkbox. De mesma forma, o input. Vamos supor que eu estou digitando aqui, ó, vou digitar alguma coisa, né? E o input, se ele tiver um conteúdo, eu limpo o erro, porque, né, eu estou tendo uma questão imperativa. Mas se ele não tiver um conteúdo, se for falso, eu tenho que falar que existe um erro. Então nota, gente, eu estou controlando tudo, eu tenho que saber tudo, né? E até de coisas que são de cadeia, né? Uma coisa que não depende diretamente de mim. Agora, vamos ver como é que funciona isso do jeito reativo. Olha que bonitinho. Só isso aqui. É literalmente só isso, tá? Então, primeira coisa, lembra lá que eu disse que é muito mais sobre a gente pensar em escutar as coisas? Então, o React, ele tem lá o useEffect. O useEffect, ele é justamente o que vai disparar de acordo com que algo mudou. E a gente vai ser, é como se fosse isso. O que eu vou escutar? Então, olha, eu quero escutar a primeira coisa, se tem mais informações. Faltou um ezinho aqui. Se esse mais informações mudou, que é justamente esse clique aqui, ó, o que ele vai fazer? Olha, se for falso, ele vai limpar o campo. É só isso. Por quê? O extra info, né, que é o text box. Quem me afeta? Entendeu? Então é uma inversão. Então você não tem que estar preocupado em mandar no código inteiro, não. Você tem que estar mais preocupado em quem afeta o quê. Então aqui, ó, no caso do extra info, que é o text box, eu vou falar quem me afeta. Então quem me afeta é o estado do checkbox. Então se o estado muda, eu tenho que me adaptar. E de mesma forma, olha que legal, o erro. Quem me afeta? Na verdade, são duas pessoas. Quem me afeta é tanto o valor do checkbox, tanto o valor do text box, que é, então, vamos lá, então, ó, se o valor do checkbox tiver marcado, mas eu não tiver um conteúdo, tem que ter erro. Ou caso contrário, né? Ou seja, o valor não tiver marcado, ou esse cara tiver conteúdo, não tem erro. Então, entende essa inversão? E detalhe, gente, isso aqui também poderia ser feito de outra forma, tá? Nem precisaria necessariamente de um useEffect para fazer isso. Mas eu quis deixar aqui só para deixar a coisa clara de como o padrão reativo pode atuar. Então, você imagina? Então, olha que legal. Eu não tenho que me preocupar em como o código inteiro vai se modificar. Eu tenho que me preocupar em quem me afeta. E isso, gente, para React é chave. Se você não entender esse mecanismo, seu código vai ser muito difícil e você vai começar a tropeçar demais, especialmente em relações a estado. Agora, tudo são flores? Não, nem tudo são flores, né? Vamos voltar aqui. O que pega? Qual que é a vantagem e desvantagem disso, né? Bom, primeira coisa, cara, modelo hiperativo. Qual que é a grande vantagem do modelo hiperativo? É facilidade. O modelo hiperativo ele é muito intuitivo, ou seja, quando uma coisa acontece, eu tenho que fazer outras coisas. E boa. Outra coisa, debug. O debug do modelo hiperativo também, ele é mais fácil,
Porque quando você executa, né, tudo procedural, você consegue achar certinho onde a coisa acontece. Agora, qual que é o principal calcanhar de Aquiles aí do modelo hiperativo, na minha visão? Chama-se interfaces muito dependentes. Barra ricas, né? Então, ou seja, quando você tem uma interface que ela é muito encadeada, muito rica, né, e que uma coisa depende da outra, igualzinho aqui, ó, neste modelo de erro, cara, vai ficar muito difícil. Com o modelo hiperativo, você vai sofrer demais e seu código parece que não vai funcionar. Agora, de mesma forma, quais são o ponto positivo da reatividade? Cara, a reatividade bom, eu vou dizer assim, é o JustWorks. Quando você liga eventos, a interface ela pode ser o quão interdependente for. Se você ligou as coisas certas, cara, JustWorks. Então, uma coisa que era para ser extremamente complexa, com o modelo imperativo, com o reativo, fica intuitivo, fica mais simples, tá? Outra coisa, eu diria que ela ajuda no acoplamento, é menos acoplamento. Por quê? Um componente, ele não tem que preocupar com outras coisas, ele só tem que preocupar com ele mesmo, então ele só vai ligar com quem ele precisa. Então você não precisa pensar sempre no ecossistema inteiro. Então, nesse ponto, ele é também muito bom. Mas quais são os pontos negativos do reativo? Ele é contra-intuitivo, tá? Por quê? Porque a gente não é acostumado a lidar com o desenvolvimento reativo. A gente é acostumado a lidar com, desde quando a gente começa a aprender, né? Como em linguagens como Java, C e por aí vai, a gente é muito acostumado com o modelo imperativo. Então, a gente precisa mudar a cabeça, tem que treinar, não tem jeito. E o outro problema é debug. Quando você vai amarrando muito evento, o debug se complica. Então, assim, uma coisa começa a depender demais da outra e você às vezes não consegue entender o fluxo daquilo, tá? Então é meio que uma faca de dois gumes, que enquanto ele vai te dar um melhor suporte para interfaces ricas, que tem muita coisa interdependente, se for demais, fica meio difícil depois de você entender onde uma coisa começa ou termina, tá? Mas mesmo assim eu julgo como mais adequado, beleza? E é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, gente, se vocês curtiram isso aqui, comenta, curte, compartilha esse vídeo, tá? E eu espero que, te incentivando a ter essa mudança de modelo de pensamento, você possa desenvolver melhor, você possa produzir códigos melhores e se destacar mais, porque esse é um assunto realmente que poucas pessoas abordam. Ah, e outra coisa, esse vídeo ele é parte de um treinamento de React, tá? Então, clica aqui, ó, eu nunca sei o lado, e segue a trilha. Tem muita coisa boa e de assuntos que a galera não aborda tanto. Valeu!